melhor que esse movimento aqui, irmãos. Mas se não tiver um movimento, e se o povo não saciar pela palavra de Deus, e ele for mastigando, comendo a palavra de Deus, alguma coisa está faltando. Mas o que diz, eu comecei a orar essa semana, e nessa noite passada, irmãos, Deus trouxe uma revelação. Eu vou falar para os irmãos, não falei isso para minha esposa. Falei hoje, fiz uma visita hoje, falei para a irmã, mas aquela irmã precisava ouvir, que realmente Deus tinha mostrado. Deus me conduziu até uma viagem, e essa viagem, irmãos, ela me conduzia até uma casa, e nessa casa, era uma casa muito simples. Não sei se vocês já puderam entrar numa casa tão simples, parece que não tem nada. Você chega lá, parece que não tinha nada naquela casa. Mas quando eu olhei para a vida daquela pessoa, ele era bem de situação, tinha uma riqueza muito grande. Mas quando eu entrei na casa dele, parecia aquele espírito de miséria que estava naquela casa. Eu senti um desejo de já ir embora. Entrando na casa, já senti vontade de ir embora. Mas quando eu entrei lá, irmãos, aquela pessoa começou a manifestar uma certa frieza espiritual. E eu comecei assim, mas esse não é irmão da igreja? E ele começou a manifestar uma certa frieza espiritual. E quando eu entrava, irmãos, eu sentia aquele peso naquela casa. E aquele peso realmente era sombrio. Um peso realmente que me assustava a alma. E eu comecei a falar assim, misericórdia. Eu estava realmente com algumas pessoas. Me lembro, até minha esposa estava também. E eu falei assim, vamos cantar um hino aqui dentro. Irmão, quando começamos aqui, eu não sei cantar, não tinha que cantar, minha esposa. E eu comecei a cantar, irmãos. Mas Deus foi me dando tanta autoridade para cantar naquele lugar, irmãos, que eu comecei, aqueles alicerces começavam a mexer. Eu falei, essa casa vai cair, eu vou sair dela. Saí da casa, irmãos. Quando eu saí da casa, irmãos, eu entrei na outra casa, e era a casa do dono dessa outra casa. Só que nessa outra casa já era uma casa mais bonita, mas era uma casa bem mais luxuosa. E eu entrei nessa casa. Quando eu entrei naquela casa, o Espírito Santo olhou para mim e disse assim, olha, é para expulsar todos os demônios que estão nessa casa. Eu falei assim, eu sabia que tinha demônio aqui dentro. Talvez você imagine assim, tem pessoas que, pastores, nós somos pastores, muitos pastores aqui. O senhor pensa que